A Bíblia diz no livro de Números, no capítulo 14, nos versículos de 1 a 45. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Se tu não assistiu o capítulo de ontem, o vídeo de ontem, capítulo 13, pausa este vídeo e assiste. Porque nós estamos numa sequência, uma continuação do capítulo 13. O capítulo 14, ele, por fins didáticos, é dividido, separado do 13. Mas a verdade é que a história é a mesma. Isso tem acontecido várias vezes no nosso estudo bíblico, nas nossas reflexões bíblicas. Eu explico para vocês que esta divisão de capítulos e versículos é algo muito moderno, que é feito para facilitar a leitura em público, coletiva, na igreja, e claro, o estudo também. Mas do ponto de vista da narrativa, muitas vezes interrompe. E foi o que aconteceu aqui de novo. Então, o capítulo 13 de Números, o capítulo de ontem, o vídeo de ontem é muito importante para que tu entenda o que vai acontecer no 14. Que foi o que eu falei ontem. É um divisor de águas. É a mudança de um povo. É o fracasso de um povo. É jogar fora, botar a carreira fora, que a gente fala aqui no Rio Grande do Sul. Então, toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. É muito difícil, gente, é muito difícil. A gente que tá acompanhando, Agora, toda a congregação murmurou. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação, então toda a congregação é toda a congregação. Todo o povo de Israel é todo o povo de Israel. Todos os filhos de Israel. Foi uma rebelião nacional. Uma apostasia geral. Um caos se instaurou na nação de Israel. Eles gritaram, eles choraram e eles murmuraram. Eles derramaram a alma deles contra Moisés e contra Arão. Vocês viram quantas vezes toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Então, eles comparam o Egito, a escravidão no Egito, aquela mão forte, tirana de Faraó, com Canaã, com a terra prometida, a terra que emana leite e mel. O presente de Deus, a dádiva de Deus, a bênção de Deus. Eles colocam o Egito e a morte no deserto. Olha o que eles disseram. Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Então eles estão evocando a morte, tanto no Egito quanto no deserto. E isso é uma lição para nós. O espírito de morte, de derrota, de fracasso, de desistência, é algo que vem do inferno. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, sempre que algo que te leva para a morte, seja ela física, mental, emocional, espiritual, isso não é de Deus.
E aqui tu tá vendo. Eles estão evocando a morte no Egito ou a morte no deserto. Guarda esta informação. A murmuração, ela é o oposto da oração. Eu posso gritar, eu posso chorar, mas eu não posso murmurar. Eu grito, eu choro, mas eu oro. Eu sempre falo para vocês, oro tá dentro do choro. Tu pode chorar, mas para que tu chore, tu tem que orar. Tu tem direito de gritar, tu tá desesperada, agoniada, numa angústia, clama ao Senhor, mas não murmura, porque a murmuração nasceu do inferno. A murmuração é uma oração que tu faz pro diabo, que tu faz para Satanás. Tu tá trazendo as trevas, a escuridão para tua vida com a murmuração. Nós temos vários vídeos no canal, a Bíblia diz, sobre a murmuração. E este povo, todo o povo se rebelou. Todo o povo, toda a congregação, todos os filhos de Israel. Tá bem claro aqui. Eles estão preferindo a escravidão no Egito do que a terra prometida, do que Canaã. Eles estão dizendo, nós não cremos em Deus. Eles estão introjetando a visão pessimista, o relatório pessimista, desfavorável, covarde, inferiorizado, complexado, traumatizado dos espias, no capítulo de ontem, que eu já pedi para tu assistir. Então, o que a gente está vendo aqui? É uma apostasia geral, é uma incredulidade, é uma falta de fé. Deus nem está aqui nessa equação. Se vocês olharem, nesses 2 versículos, eles murmuraram contra Moisés e contra Arão. Vocês entendem? Que Deus, para eles, não está aqui. Onde que entra Deus nessa história? 3. E por que o Senhor nos traz a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? No 3º versículo, Deus aparece. E como que Deus aparece? Eles duvidando, questionando, colocando Deus na parede. E por que o Senhor nos traz a essa terra? Como são corajosos, né? Como são petulantes para enfrentar o Deus vivo. Mas não para tomar posse da terra. Isso a gente vê. Pessoas que têm uma ira, uma fúria, um descontrole, mas não servem para nada. Elas não usam essa energia toda para o bem. A própria murmuração. A murmuração é uma perda de tempo. A pessoa gasta toda a sua energia murmurando, quando ela devia estar orando ou trabalhando, mudando aquela realidade. Então, no verso 1, no verso 2 não falam de Deus. Aí quando falam no 3 de Deus, do Senhor, é para questionar, é para se rebelar, é para murmurar, é para se queixar, é para lamentar. Não seria melhor voltarmos para o Egito? Então, já mudou. Ali era melhor ter morrido na terra do Egito, ou mesmo no deserto. Agora eles dizem, não seria melhor voltarmos para o Egito? Então, o que eles estão querendo dizer? Que eles eram mais felizes no Egito. Que ser escravos e estar vivendo uma escravidão era melhor para eles. Eles estão totalmente contaminados pelo relato dos espias. Por isso esse choro, por isso esses gritos, por isso essa murmuração. Toda a congregação murmurou. Toda murmuração vem de uma frustração, de algo que não saiu do jeito que tu queria. E de novo, tu tem a opção de orar
e de mudar aquela situação. Mas murmurar não cabe a homens e mulheres de Deus, a filhos e filhas de Deus. Nós não podemos murmurar. Tu tá trazendo um mal para dentro da tua casa, para dentro do teu trabalho, para dentro da tua mente. É isso que a murmuração faz. Ela envenena, ela contamina, ela destrói a pessoa e quem está na volta. Ela faz mal para o ambiente, para aquele grupo, faz mal porque tu tá trazendo um lamento, uma reclamação, uma queixa, um relatório, uma opinião negativa. Tu não aceita o que está acontecendo e aí tu murmura quando tu deveria orar. 4. E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. Olha só. Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. O que quer dizer isso? Se jogaram no chão, se ajoelharam, se humilharam, se prostraram. Tipo assim, ó. Meu Deus, né? Eles queriam substituir Moisés e Arão e voltar para o Egito. Então, vocês estão acompanhando. Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Aí eles falam das mulheres, falam das crianças, aí falam que é melhor voltar para o Egito. E temos que escolher um chefe. Isso aqui é uma rebelião, né? Isso aqui é algo gravíssimo. 6. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Então, eu ponderei com vocês no capítulo de ontem, no vídeo de ontem. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ter luz. Josué e Caleb tinham olhos bons, tinham bons olhos, tinham fé em Deus, eles conheciam o Deus de Israel. Então eles tinham fé de que eles iriam vencer aqueles povos, iam tomar posse da terra prometida. Os outros 10, que era a maioria, não. Eles são gigantes, nós somos gafanhotos. Eles são mais fortes do que nós. As cidades deles são fortificadas. Oito. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará esta terra, que é uma terra que mana leite e mel. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. É isso que eles estão dizendo aqui. É isso que Josué está dizendo. Se Deus se agradar, é a bênção do Senhor que nos faz prosperar. Então, tu tem uma vida reta, tu é obediente, tu ama Deus, tu tem fé, tu crê, tu obedece os comandos, a direção, tu vai ter vitória. Porque Deus diz que é assim. Essa é a fórmula, é a obediência, é um coração sincero. E Josué e Caleb acreditavam, eles tinham fé. E eles dizem, ó, terra que mana leite e mel. Foi Deus que disse que essa terra manava leite e mel. Deus disse que esse era o pacto, a aliança, a promessa, a bênção para o seu povo. Uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Então, essa aqui é a voz de Deus, é a voz do Espírito Santo, de um homem cheio de fé. Totalmente diferente da voz dos outros 10. Que era a voz do inferno, era a voz dos derrotados, dos fracassados, dos covardes, dos incrédulos, dos pessimistas, dos escravos.
dos rebeldes, dos apóstatas. A voz do inferno. Olha o que Josué está dizendo e Caleb. O Senhor está conosco. Jesus é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Eis que estarei com vocês todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias. No mundo vão ter aflições, a gente vai ter inimigos, vai ter guerras, vai ter desafios, mas eu estarei com vocês todos os dias. Vocês vencerão porque eu venci. 10. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Caleb deviam ser apedrejados. Olha só. Eles queriam substituir Moisés e Arão e queriam apedrejar Josué e Caleb. Então, os 4 de Deus, né? Os 4 homens de Deus seriam substituídos ou mortos. Isso não é o inferno? Qual é? Vamos dizer assim, o que o ladrão veio fazer? O ladrão veio roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida. Então, o que a gente identifica nessas falas aqui? Que eles estavam dominados por demônios, por espíritos malignos. Porque quando tu para de ter fé, tu desagrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá pela fé. Ele não vai retroceder. Aquele que perseverar até o fim é que vai vencer. Tem que ter fé para agradar a Deus. Quem se aproxima de Deus tem fé. Quem ora tem fé. Agora quem murmura não tem fé. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Caleb deveriam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés: até quando este povo me provocará e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Vou feri-lo com pestilência e deserdá-lo, e farei de você povo maior e mais forte do que este. Dói, né? Tu imaginar que muitas vezes nós somos assim. Que nós nos rebelamos contra o nosso Deus. Que nós duvidamos, que nós somos incrédulos. Que nós esquecemos as bênçãos, a proteção, a bondade de Deus. Moisés, Arão, Josué e Caleb foram salvos pela glória do Senhor que apareceu. Esse povo estava prestes a fazer justiça com as próprias mãos. Seja colocando líderes, né? Seja apedrejando, roubando, matando, destruindo, fazendo mal. E Josué diz: vocês estão sendo rebeldes? E Deus diz que vai mandar peste, pestilência, praga para eles. Vou feri-lo, quem? O povo, com pestilência e deserdá-lo. Quer dizer, vocês não vão ganhar a terra prometida. A herança que eu prometi, vocês não vão ganhar. 13. Moisés respondeu ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com o teu poder fizeste este povo sair do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces. Tua nuvem está sobre eles e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo de uma só vez, as nações que antes ouviram a tua fama dirão: visto que o Senhor não conseguiu fazer este povo entrar na terra que ele prometeu com juramento, matou-os no deserto. Agora, pois, peço que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é tardio em irar-se e rico em bondade.
Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não inocenta o culpado. E visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Moisés intercede pelo povo, perdoa este povo, e ele fala do caráter de Deus, da bondade de Deus, para o próprio Deus. Isso significa que Moisés conhecia o Deus que ele servia, que ele obedecia. E esta intercessão de Moisés é muito parecida com o que ocorreu no episódio do bezerro, que nós estudamos em Êxodo 32, que tem vídeo no canal. Também muito forte. Um capítulo muito forte, assim como esse. E naquela ocasião, Moisés intercedeu pelo povo. E aqui, ele está novamente intercedendo, pedindo que Deus perdoe o povo. E esta posição é uma posição de mediador, de mediação. E aqui é um tipo do Senhor Jesus. Porque Jesus faz esse papel, fez esse papel. Porque ele se colocou entre a humanidade e Deus. Ele aplacou a ira de Deus. Jesus intercede por nós. O Espírito Santo de Deus intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Nós recebemos o perdão através do sangue de Jesus, através da mediação do Senhor Jesus. 20. O Senhor respondeu: conforme você me pediu, eu perdoei. Presta bem atenção. O verso 20 está dizendo que Deus perdoou. O próprio Deus está dizendo, o próprio Deus está respondendo Moisés. O Senhor respondeu: conforme você me pediu, eu perdoei. Moisés intercedeu pelo povo e Deus perdoou o povo. Mas, porém, contudo, todavia, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova, já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Quer dizer, ninguém vai ver a terra, ninguém vai receber a herança, a promessa, o cumprimento da palavra de Deus. Porque desprezaram o próprio Deus. E aí tu pensa assim, tá, mas Deus não tinha perdoado? Isso é uma lição para nós. Deus perdoa, mas Ele não apaga as consequências dos nossos pecados. E eu tenho dito isso para vocês. O pecado, ele gera a morte. O pecado gera consequências catastróficas na nossa vida. Efeitos nocivos, prejudiciais. Pecado faz mal, adoece, envelhece. Então nós somos perdoados, somos salvos, mas nós teremos que lidar com as consequências dos nossos pecados, porque nós temos livre arbítrio, nós temos liberdade, nós temos direito de escolher pecar. Quando tu usa a tua liberdade para pecar, tu vai ter que usar a tua liberdade para suportar as consequências e os efeitos do teu pecado. E é isso que Deus está falando aqui. E nós vimos isso na maior parte, né? Acho que em todos os personagens bíblicos. Recebeu perdão? Amém, glória a Deus. Mas tu vai ter que lidar. Davi foi perdoado? Foi. Davi se arrependeu? Se arrependeu. Mas a espada nunca se apartou, nunca se afastou da casa de Davi. E ele teve que lidar com isso durante toda a sua vida. E mesmo depois da sua morte, Salomão teve que mandar
matar Adonias, que era seu irmão. Então ainda aconteceu de novo. Mesmo depois da morte de Davi, a profecia, a maldição, o castigo, a punição aconteceu. Vários exemplos, né? Já temos tratado sobre isso. Então, qual é que o castigo, a punição? A morte. Nenhum deles vai ver a terra prometida. Nenhum deles vai pisar na terra prometida. Nenhum deles. Eles não disseram que era melhor voltar para o Egito? Que era melhor morrer no deserto? Pois bem, as palavras têm poder. Eles chamaram para si a destruição. Eles chamaram para si a morte. E foi isso que eles conseguiram. Eles rejeitaram a Deus. Eles duvidaram de Deus. Eles se rebelaram contra Deus. E eles murmuraram. Então, as consequências tomaram conta de toda a nação. E aí tem aquela parte ali, ó. A terra se encherá da glória do Senhor. Tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto vão entrar na terra. Nenhum deles, porque eles desprezaram. Eles desprezaram. Conforme você me pediu, eu perdoei. Mas eles vão experimentar a minha ira. Eles vão experimentar a morte no deserto. Não era o que eles disseram que queriam? Muito forte, né? 24. Porém, o meu servo Caleb, lembra? Moisés é servo, Davi é servo, Jesus é servo. Quando tu é de Deus, tu serve a Deus, tu obedece a Deus, tu te humilha na presença de Deus, tu quer fazer a vontade de Deus. Tu crê em Deus, tu tem fé em Deus. Meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito. O que eu tô falando desde ontem, desde o capítulo de ontem? O espírito que estava nos 10 não era de Deus. Perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Portanto, amanhã mudem de rumo e caminhem para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então Deus rompeu, né? Ele disse: mudem de rumo, mudem de direção. Eles estavam às portas da terra prometida. Eles estavam próximos da herança. Mas Deus disse: mudem de rumo. Sabe? Meia volta vou ver. Depois o Senhor disse a Moisés e a Arão: até quando vou aguentar esta má congregação que murmura contra mim? Então, a murmuração é algo mal, é algo errado, é pecado, é algo que ofende a Deus. Lembra dos pecados que as pessoas cometem? Olha aí, a murmuração é um pecado diferente. É um pecado que atrai o inferno, que chama demônio, que destrói vidas, que leva à morte. Os murmuradores não entrarão na terra prometida. E isso aconteceu em números. Mas isso acontece nas nossas vidas. Tu quer experimentar as bênçãos do Senhor, a vida, a presença? Não murmura. Ora. Olha o que Deus está dizendo: até quando eu vou aguentar essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diga-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Tu tá entendendo que a murmuração é contra Deus? É algo que fere os ouvidos de Deus, que ofende a Deus. Será que vocês conseguem entender? É contra a autoridade de Deus, é contra a santidade de Deus, a majestade de Deus, é contra o próprio Deus. Ele está dizendo, ó,
Vou tratar vocês de acordo com o que falaram os meus ouvidos. Neste deserto cairá o cadáver de vocês, de todos vocês que foram contados no censo, de 20 anos para cima e que murmuraram contra mim. Tu pensa que tu tá murmurando contra teu pai, contra tua mãe, contra teu chefe, contra teu marido, tu tá murmurando contra o Senhor. Eles pensavam que estavam murmurando contra a terra, contra Josué, contra Caleb, contra Arão, contra Moisés. Não, eles estavam murmurando contra Deus. E eles trouxeram a própria sentença. Porque ali, ó, eles estão dizendo que era melhor ter morrido no Egito ou no deserto. E Deus está dizendo, os cadáveres de vocês vão ficar no deserto. A sepultura de vocês será esse deserto. Vocês não entrarão na terra na qual jurei que os faria habitar, com a exceção de Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Então, dos 12, 2 creram, Josué e Caleb. Caleb e Josué. O povo, toda a congregação, morreria no deserto, menos Josué e Caleb. E sim, se era de 20 anos para cima, os de 20 anos para baixo não morreriam. Mas os seus filhos, dos quais vocês dizem que serão por presa, esses eu farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. A gente viu isso em reis bons que tinham filhos maus, e reis maus que tinham filhos bons. A alma que pecar, essa morrerá. Eles estavam dizendo que as mulheres e as crianças, né? Pois bem, Deus está dizendo que os filhos vão entrar na terra prometida. Porém, quanto a vocês, o seu cadáver cairá neste deserto. Os filhos de vocês serão pastores neste deserto durante 40 anos. E levarão sobre si as infidelidades de vocês, até que o cadáver de vocês se consuma neste deserto. Então eles vão ser pastores por 40 anos. Lembra que eu falei para vocês 40 dias para conseguir um relatório pessimista, para produzir um relatório incrédulo, maligno, covarde, murmurador? Pois bem, agora vão ser 40 anos, até que todos morram. Olha o que Deus vai dizer. Segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. Deus ia pesar a mão. E 40 dias para falar mal, vocês vão ter 40 anos. Gente, é tão grave isso, gente. É tão sério isso, gente. Cada dia representando um ano. Vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei. Assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão e aí morrerão. Eu, o Senhor, falei. É aquilo que eu digo, ó, registre-se e publique-se. É assim que vai acontecer. 36. Os homens que Moisés havia mandado para espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele. Eu tenho que destacar isso aqui, ó. Eles fizeram o povo murmurar. Como eu disse, pessoas que têm influência, que têm liderança, que têm responsabilidade, tem que cuidar o que falam. As nossas palavras podem destruir ou edificar, podem construir ou derrubar. Então eu vou repetir. Fizeram murmurar toda a congregação contra ele, falando mal da terra. Esses mesmos homens que falaram mal da terra morreram de praga diante do Senhor.
Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Então, no capítulo de ontem eu falei, ó, quem eram os líderes? Samua, Safate, Gigeal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabi e Jeuel. Esses morreram de praga, morreram de peste, morreram de pestilência. Morreram porque Deus sentenciou eles com a pena máxima, com a pena de morte. E a palavra no original, no hebraico, que está escrito ali, ó, praga, é a mesma usada em Êxodo para as 10 pragas do Egito, contra o Egito. Então, Deus usou a mesma mão, a mesma balança, ele mediu, ele pesou, e foi a mesma coisa que ele tinha reservado para os egípcios, esses 10 experimentaram. 39. Moisés falou essas palavras a todos os filhos de Israel e o povo ficou muito triste. Sim, porque tu tem que lembrar que aqueles 10 eram príncipes, eram líderes, eram chefes, eram jovens, eram escolhidos. Nós vimos o significado dos nomes no capítulo de ontem. Quer dizer, eles não eram para falar o que falaram, mas quem vê cara não vê coração. Deus não vê como o homem vê. Quando Samuel foi ungir Davi, né? Todos os filhos de Jessé pareciam mais adequados do que Davi, mas Deus escolheu Davi. Então eles foram escolhidos, mas apenas 2 eram fiéis. Apenas 2 tinham fé no Deus Altíssimo, Josué e Caleb. Então os 10 príncipes morreram de praga, exatamente igual ao Egito. Josué e Caleb, além de não morrerem, foram abençoados por Deus. E aí a gente tem que pensar sobre isso. Quanto mais responsabilidade tu tem, mais vai ser cobrado de ti. Tu é líder? Cuida do que tu fala, cuida do que tu faz, teu testemunho, a tua vida. Eles fizeram o povo murmurar. Está escrito na palavra. 39. 40. O povo ficou triste, né? Óbvio. 40. Levantaram-se de manhã cedo e subiram ao alto do monte, dizendo: aqui estamos e subiremos ao lugar que o Senhor nos prometeu, porque pecamos. Aí olha só, eles ficaram tristes, mas eles não se arrependeram. Eles ficaram tristes, mas não ofereceram holocausto, sacrifício pela culpa, pecado. Não tem nada disso, hein? Não invocaram o Senhor, não fizeram nada. Ficaram tristes. Remorso? Lembra que eu falo sempre Judas e Pedro? O arrependimento leva à vida, o remorso à morte. Por que pecamos? Aqui estamos e subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, porque pecamos. E aí, eles pecaram, se arrependeram? Porém, Moisés respondeu: por que vocês estão transgredindo o mandato do Senhor? Tu tá vendo? Não se arrependeram nada. Eles estão desobedecendo de novo. Isso não prosperará. Não vão, porque o Senhor não estará no meio de vocês. E vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão logo ali adiante. E vocês cairão à espada. Uma vez que se desviaram do Senhor, o Senhor não estará com vocês. Então, o resumo é, o Senhor não estará com vocês. O Senhor não está nesse negócio. O Senhor não mandou vocês fazer isso. Vocês estão desobedecendo de novo. Vocês estão teimando de novo. Vocês estão fazendo as coisas do jeito de vocês de novo. Contudo, olha só, eles teimaram em querer entrar na região montanhosa. No entanto, a arca da aliança do Senhor e Moisés não saíram do meio do arraial. A arca não foi. Se a tua presença não for conosco, não nos tire desse lugar. A presença de Deus não estava nisso. E eles teimaram. Então os amalequitas e os cananeus que habitavam na região montanhosa desceram e os atacaram, derrotando-os até Horma.
Então eles foram derrotados pelos amalequitas e pelos cananeus. E esta palavra Orma significa literalmente destruição. E os amalequitas significa povo que devora. Então, toda a congregação que murmurou foi castigada, foi devorada, foi destruída.